Donaldo, o senhor é um missionário comboniano, um italiano, né? Chegou esse ano aos 90 anos e vai chegar aos 50 de bispo, com a graça de Deus. O que foi sair de um país, né, um país de primeiro mundo, com larga vantagem no desenvolvimento, comparando-se ao Brasil dos anos 50, né, 1950, quando o senhor chega ao Brasil, como é que o senhor conseguiu, né, se desprender? É claro que a própria congregação oferece esses recursos, né, humanos, espirituais, pastorais, missionários para o desprendimento, mas como é que foi se desprender de toda uma forma de vida na Itália para encarar o Brasil? Agora é muito simples. Eu vim para cá muito inocente e imediatamente depois da ordenação presbiteral, de uma maneira que não tive nem experiência direta, pouquíssimas coisas lá. Fiz alguns batizados, ajudei um pouco nas confissões e que trouxe para cá esta ideia, que esta era a tarefa do padre. A tarefa evidentemente religiosa, como realmente foi nos primeiros 4, 5 anos aqui, até o concílio ecumênico, que depois mudou tudo. Mas eu vim para cá, repito, com esta ideia, nem ideia que pudesse ser tão, assim, mais exigente a vida missionária, como depois. Mas fui me adaptando e me encontrei bem e ajudei o povo a entender que precisava fazer estes passos. Eu lembro as horas de confissão, a longa fila de batizados que se fazia antes do concílio ecumênico, passaram a ser diferentes. As fileiras mais reduzidas, com outras ideias, e as nossas comunidades, eu diria algumas esplêndidas, magníficas, quase totalmente na mão do laicato, dos leigos cristãos que entenderam, quase porque o padre não esqueceu a sua função principal e ainda visita, e exorta e leva adiante toda esta missão. Mas a minha mudança, diria que foi tão gradual, sem coisa, que eu acho que assimilei, me parece, razoavelmente, e tentei vivê-la e me dou conta que as coisas estão mudando também hoje, está mudando no sentido pior, tentação de voltar atrás de muita coisa, até a simplicidade da vida do padre. Me parece que hoje ela é um pouco mais confortada, e está até bem isso, contanto que não vire Lourdesinha. A gente sabe que é o nosso limite, né? Buscar o conforto, buscar a comodidade. E às vezes parece mais fácil fazer uma convivência pastoral, até com os próprios fiéis, que aceita esse tipo de vantagem, esse tipo de benefício, de privilégio, né? E trabalhar com as pastorais sociais tem essa exigência, né? Você vai fazer uma convivência mais estreita com os que mais necessitam, né? E isso traz suas ameaças. É claro, eu tive episódios até meio bravos, justamente porque foi nos tempos da Revolução Militar. Eu sofri bastante coisas. Eu estava na lista daqueles que precisavam eliminar, com toda certeza. Então eu enfrentei até diretamente o comando militar em Vitória. Quando fui lá, eu disse, eu estou cheirando alguma coisa em volta do bispado de São Mateus. Fiquem sabendo que se há alguma coisa que vocês acham que não é regular, eu sou responsável. Não toquem nos padres. Eu sou responsável. Este é um episódio... O senhor esteve no comando militar para apresentar-se e dizer um pouco como que seriam as coisas. Para dizer que eu era o chefe errado para eles, errado para eles. Tão errados que a conclusão de um deles foi: tem que pregar só o Evangelho. E aí eu me acovardei, não disse, é claro que vou pregar o Evangelho, mas não disse, é claro que o meu Evangelho não é igual ao seu.
Não tive, pensei, teria sido um insulto, pensei, né? Mas não tive coragem de Teria dizer. sido um grave insulto. Agora, aqui em São Mateus, quando os sem-terra chegaram a matar dois fazendeiros, a coisa complicou. E aí eu recebi telefonemas muito feios. Comunista desgraçado, vai para a Itália, volta para lá, deixa. O que é que quer? Está satisfeito agora porque mataram as pessoas? Coisas semelhantes. E eu continuei nas minhas presenças, mas uma vez eu cheirei que a coisa era realmente perigosa e não fui a uma reunião. Uma vez, não fui por prudência, mas houve assim. E o pior, de alguma maneira também, o Salvador foi que, além do Dom Aldo, tinha também Padre Aldo, um outro com meu nome. É verdade. Os militares não se deram conta que eram duas pessoas e não uma só. Então diziam, mas a gente sabe que o senhor está lá e depois está vendo que está em outro lugar, que está... Pensaram que o bispo tinha o dom de bilocação. Eu não desvelei o mistério. O senhor também não revelou a verdade, né? Não revelei o mistério. Nós estamos aqui com o Dom Aldo Gerna, bispo emérito da Diocese de São Mateus, mora na cidade de São Mateus, aqui em Guriri, na praia de Guriri, já desde o ano de 2007, o finalzinho de 2007, quando deixou o governo da Diocese, né, quando na época assumiu o terceiro bispo, Dom Zanoni, hoje, né, já estamos no quarto bispo, Dom Paulo, e o Dom Aldo está nos apresentando, como vocês estão acompanhando, um pouquinho da história das pastorais sociais, né? Como é que foi essa vinda para um Brasil que tinha muitas exigências e, como ele mesmo disse, exigências quase semelhantes às que se encontrava na África de então. E agora a gente chega a esse momento que é importante também a gente avaliar um pouco dessa caminhada. Estou lembrando outro pormenor que talvez é bom dizer. As coisas chegaram a um ponto tal que um amigo meu deve ter comunicado à Nunciatura que eu estava em perigo. E o monsenhor da Nunciatura, não o Núncio, me telefonou aconselhando-me a me fugir por um tempo, ao menos. E se quisesse também voltar para a Itália, teria uma diocese pronta. Chegou a este ponto. Eu, naturalmente, até ri. Achei graça. Mas olha que não respondi nada na hora, mas esqueci este mau conselho, péssimo. E continuei assim, mas chegamos até este ponto. A própria Nunciatura, ao menos talvez deste ano, eu entendo que era por sugestão de um meu amigo fazendeiro que estava por dentro das coisas e achava que eu estava realmente em perigo. Mas, oh meu Deus, eu naquela altura estava até feliz de ser quase um herói. Abraçar o martírio em nome de uma causa tão nobre não seria nada ruim, né, Donaldo? Nada extraordinário, não. Donaldo, uma coisa que a gente precisa se permitir, né, de refletir, são os limites das pastorais sociais. O senhor chegou a relatar que em alguns momentos, alguns movimentos, né, se enrijeceram um pouco, ficaram um pouco mais rebeldes. O senhor teve outras dificuldades com relação a essas pastorais sociais ou os movimentos? Eu deveria pensar um pouco. A memória vem quando eu reflito, alguém me futuca. Mas é claro que houve e ainda há coisas. Ainda hoje eu vejo, nestes dias, o Papa teve uma daquelas afirmações que ele costuma fazer muito na nossa linha. Por exemplo, eu li ontem, através do computer, li que o Papa falou que o direito da propriedade não é um direito primário da humanidade, é um direito secundário, que é condicionado, deve ser condicionado à finalidade de todos os bens materiais, físicos, que são para todas as pessoas, e não são por alguns privilegiados ou infelizes, como quisermos chamá-los,
não só para o povo todo. O Papa fez esta afirmação, como a outra também, que a doutrina social da Igreja faz parte da fé cristã. Isso aí, então, tem que dizer às catequistas, olhem que vocês não ensinam direito o catecismo, não, porque não sabem ainda, ao menos uma boa parte da doutrina social da Igreja, aliás, cá para nós. Eu creio, sabe? Parece que nós somos um pouco reflexo das gerações, das formações que recebemos, não só a formação acadêmica, mas também a formação familiar, a formação social. E parece que a gente caminha, né? Não sei se o senhor também concorda com isso, a gente caminha para uma igreja mais da sacristia. O senhor vê também dessa forma, e isso, obviamente, seria um desafio para os movimentos sociais se instalarem, para os movimentos sociais atuarem, para as pastorais sociais, né, desenvolverem seu papel. É assim que também o Donaldo vê o rosto atual da igreja? É perfeito, é perfeitamente. É a fase de muita, até confusão, vamos dizer. Mas é uma fase também de purificação. Muita gente abandonou e vai ainda abandonar a Igreja Católica. É uma purificação. A minha impressão aqui, que foi crescendo, que aqui nós devemos evangelizar cristãos batizados pagãos. Isto é, inocentes, mas pagãos, com quase total ausência do conhecimento mais profundo do Evangelho e das coisas. O senhor teve uma capacidade e continua tendo uma capacidade de associar às ações sociais os também momentos de espiritualidade, né, bem profunda, né, foi um dos responsáveis por esse movimento de espiritualidade que trouxe para nós um mosteiro, né, uma experiência de contemplação. Como é que o senhor conseguiu, né, equilibrar de uma pastoral tão ativa, tão profunda, tão intensa como a do senhor, essa vida da espiritualidade? Qual que é o segredo? Olha, eu não sei se está tão profunda, mas você assinou ao mosteiro, por exemplo. Aí eu entrei como bispo com esta ideia. Como eu faço entender a vida contemplativa na igreja? Através de um exemplo, através de alguma coisa viva, presente. Aí nasceu a ideia do mosteiro. Aliás, do ponto de vista das obras físicas, o meu predecessor foi o que carregou mais o peso, que fez. Mas eu fiz 3 ou 4 que achava que, isto é, me libertei das tradicionais para fazer as novas. A catedral, o mosteiro, o seminário e a igreja do Combone aqui. Estas foram as obras físicas mais visíveis da minha administração. E foram feitas sem pisar sobre o povo, porque vendi a fazendinha que o meu predecessor tinha comprado, e fiz a catedral, até a Casa Sagrada Família, aquele centro, acabei vendendo para fazer o seminário, que foi a obra mais cara que fiz, deste jeito. Isto é, comigo a diocese não diminuiu o seu patrimônio, mas mudou de fisionomia. E quando consegui dizer isso numa homilia, eu recebi salva de palmas. Que bom. Aliás, Um reconhecimento não injusto, na minha opinião, muito justo, por sinal. Bom, então, louvado seja Deus. Hoje eu estou, por um lado, gostando de viver, amo a vida. Por outro lado, a vontade de que o Pai não demora demais para vir me buscar. Mas sem pressa para ir, né? Não tenho pressa, mas também não quero demorar. Estou achando que já está demorando demais. Já está cumprindo hora extra aqui? Já são 12 anos que sou emérito. 12 anos. E o senhor já descobriu qual que é a função do bispo emérito?
Ah, eu sei lá. Eu sei que gasto muito terço. Que bom, graças a Deus. Dom Aldo. Eu tenho ainda, por bondade dos padres, a felicidade de todo domingo celebrar numa comunidade. Mas que tarefa que foi suspendida por causa da malária que está por aí. Da pandemia nesse momento, né? Da pandemia que está por aí. Do coronavírus. Foi suspendida, mas estou com saudade. Agora sim cansei, porque me falta esta coisa. Mas estamos voltando, estamos voltando. Eu tinha crise, não foi tudo tranquilo. Quando eu tinha crise, se visitasse uma comunidade daquelas vivas, a minha crise passava. Dom Aldo, a gente está em outro momento, né? São mais de 60 anos, né, dessa história que o senhor encontrou aqui. Muitos recursos, né, muitos instrumentos, muitas possibilidades surgiram. As escolas, né, ganharam grandes estruturas, hospitais de grandes estruturas, enfim. O senhor acha que a igreja ainda poderia pensar numa possibilidade de ter as próprias escolas, ter os próprios hospitais, ou ela agiu corretamente quando abriu mão disso para se dedicar a outras atividades? Aí a minha posição é esta. Não cabe a nós, combonianos, fazer isso. Mas tem congregações especializadas, preparadas para isso. Então, eu acredito que mesmo agora é um momento da crise, então mesmo se abandonarem muita coisa, é possível que recuperem, mas em outro nível mais certo, mais coisa, eu acredito. Mas é claro que, por exemplo, aqui, eu acho que obras sociais não são bom. Os padres melhoraram a casa canônica, a primeira coisa, melhoraram igrejas, porque nós, também a minha ideia era sempre simplicidade. Você pensou na chamar a catedral, o barracão que nós fizemos, alguém disse, não é uma catedral, é um barracão para trabalhar. Mas eu tinha pedido um local grande, simplíssimo, porém com uma certa dignidade. E acho que conseguimos fazer isso. Ah, com certeza conseguimos. A nossa catedral é lindíssima e é uma referência na arte. O mosteiro não foi ainda entendido, acho. As vocações ainda estão por vir. Tomara a Deus que venha. Muito bom. E o seminário fez muito bem a sua tarefa. Nós passamos os primeiros 30 anos da diocese sem ordenar um padre. E agora a diocese já tem um clero suficiente até o ponto que os combonianos todos foram embora. O comboniano que sobrou esperando a morte sou eu mesmo. Eu sou testemunha disso porque tive a graça de suceder os combonianos aqui em Guriri e também estou sucedendo lá na paróquia de Santo Antônio, a última paróquia que estava dedicada a eles. Homem digno de todo respeito, viu? Padre Ângelo e companhia, né? Também um pouco personalista, fazia coisas por conta dele, mas admirável. Admirável. Dom Aldo, uma coisa que a gente precisa enfrentar, esse questionamento. Mudaram as estruturas e nós não necessitamos mais das medidas das pastorais sociais, das ideias, dos projetos das pastorais sociais, ou nós nos aburguesamos e nos acomodamos? Ai de nós se fizermos este abandono aí. O perigo é levar adiante o conjunto, não radicalizar um aspecto sem os outros. Tem que levar a visão toda, isto é, no fundo, é a ideologia cristã, vamos chamá-la assim, a cultura do Evangelho, fazer entender que santidade não é só ficar na igreja rezando e confessando. Eu cheguei a confessar 16 horas contínuas uma vez. Quanta confissão! De qualquer modo, fazer entender que a santidade cristã não está só nisso. Também, e como? Está na raiz, está no fundamento. Mas é santidade cristã, principalmente o serviço aos irmãos,
a pastoral social, então, o hospital, a dona de casa que prepara o feijão, a enfermeira no hospital, as professoras na escola, lá vai deste passo. Eu trago, né, para o senhor uma boa notícia, eu acho que posso dizer, que é o fato da gente ter, nesse meio da pandemia, desenvolvido grandes projetos de solidariedade, arrecadação de alimentos, de EPIs, né, produtos de higiene pessoal, de higiene comunitária, enfim. Foram muitas as ações sociais, e estão sendo muitas ainda, as ações sociais. Eu venho de uma paróquia que tem essa expressão, mas várias paróquias da diocese, se não todas, fizeram a sua ação social, fizeram a sua mobilização para que as pessoas tivessem o mínimo, né? Então eu trago como boa notícia essa, Donaldo, que ainda são muitas as grandes lideranças das pastorais sociais em nossa diocese, e muitas delas te acompanham agora. Eu gostaria que o senhor se dirigisse a essas pessoas que estão aí lutando, enfrentando as críticas, enfrentando ameaças, até intimidações, enfrentando a falta de recursos para a pastoral social ter ainda mais volume de ação, mas estão aí confiando na força do Evangelho, confiando nessa energia missionária do Espírito Santo, e eu queria que o senhor dedicasse a elas essa sua mensagem. O senhor que é uma referência para nós nesse assunto. Olha, admiro muito estes jovens, admiro, tinham criado comigo uma grande amizade. Hoje eu sou bastante esquecido por eles, porque não estou mais na ativa assim deste jeito, mas estes são os cristãos que nós queremos. O perigo é sempre parar num aspecto só. Então tivemos alguns que abandonaram, como o fulano que dizia: eu vou na igreja para conhecer os meus direitos. Oba! É pouco, é também. É um pouco insuficiente, né, essa experiência. É um pouco reduzido o teu evangelho. Quer dizer, então, mas admiro, tivemos pessoas que gratuitamente, a doação gratuita, fizeram coisas, serviços para a diocese maravilhosos. Tivemos leigos que sabem fazer melhor do que o padre, a homilia, dirigentes do culto. A diocese tem o seu foguete, como você sabe, né? Tá? Quer dizer, é uma grande... Os parabéns, os felicito, digo, este é o cristianismo que nós queremos viver. Então, não desanimem, porque, é claro, quanto mais se comprometem no social, mais vão apanhar pauladas. Afinal, porque lá nas alturas é mais difícil ainda fazer entender o evangelho mais completo que o nosso Papa está nos ensinando. Donaldo, a gente fica assim impressionado que o senhor, além de ter essa profundidade mística, teológica, espiritualidade grande, o senhor consegue traduzir suas intuições pastorais em grande generosidade social também. Então, para nós, seria muito bom continuar aqui batendo papo, né, nesse momento tão especial que nós estamos vivendo, né, os seus 90 anos de vida, 50 anos de bispo, e dos quais, né, a vida praticamente toda missionária nessa diocese de São Mateus. Então, muito obrigado ao senhor, a gente continua em oração e até numa certa proximidade pastoral, porque estamos aqui do lado, né, do senhor, e o senhor continuará tendo em nós, né, essa admiração, essa reverência por tudo que o senhor fez pela Diocese de São Mateus e, obviamente, pela Igreja, pelo povo que mais necessitava. Agradeço a sua bondade sua, o julgamento assim tão positivo, que não merece ser todo positivo, mas tem as críticas que chegam. O bispo não é o primeiro a conhecer as coisas, mas no final chegam lá. Então, não tudo foi bonito, mas, repito, foi muito mais o positivo que o negativo. E a grande amizade, grande, diria, amor que também tenho para este povo santo de Deus, até o ponto que eu renunciei a voltar para a Itália para terminar os meus dias lá, confio terminar aqui,
no meio do povo e ser sepultado aqui nesta terra, que foi também a minha parte. Eu sou naturalizado brasileiro, né? Então sou também muito mais brasileiro, tem muita gente que nasceu aqui. Donaldo, a gente pode dizer com segurança, a Itália talvez perdeu um missionário lá, a África pode ter perdido, mas o Brasil, o Espírito Santo e a nossa diocese ganhou um grande irmão missionário, um grande servo de Deus, um grande pastor de almas por aqui. Obrigado